Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o GWM Haval H6 híbrido convencional. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os sistemas de condução semi-autônoma desse carro. Ele tem estacionamento automático, piloto automático adaptativo com função stop and go, sensor de ponto cego, sistema de permanência em faixa, ele tira o carro da vaga, ele faz um percurso de até 50 metros em marcha ré automaticamente. Enfim, tem muitas coisas legais nesse carro de assistência à condução e a gente vai mostrar tudo em funcionamento para vocês nesse vídeo de hoje. E antes da gente ir lá para a estrada testar a maioria desses sistemas, vamos mostrar algumas configurações aqui na central multimídia. Vindo aqui em condução, além do modo de condução, o nível de regeneração da bateria e coisas nesse sentido, você ainda pode acionar o modo One Pedal, que é dirigindo praticamente com um pedal só. Então ele vê o pedal do acelerador, ele começa a frear automaticamente para regenerar mais bateria, e entre outras funções. Mas o interessante aqui das assistências à condução é que nesse menu você consegue ligar ou desligar o alerta de fadiga, que a gente vai comentar para vocês algumas condições de funcionamento. Aqui em manobra a gente tem mais algumas questões. Então aqui você consegue, por exemplo, acionar ou desacionar aquelas assistências de manobra, por exemplo a frenagem automática. Então, se detectar um obstáculo, ele consegue frear para evitar uma pequena colisão. Mas é aqui na parte de direção inteligente que a gente tem a maioria das funções relativas aos assistentes de condução. Então aqui, primeira aba, assistência frontal, a gente consegue deixar a detecção de pedestres e ciclistas somente para frear ou para alertar. A frenagem automática em si, que vai detectar, por exemplo, carros, caminhões, ônibus e motos, você também consegue deixar para ele frear automaticamente ou então só o aviso. Detecção de cruzamentos a gente vai falar melhor para vocês, mas até uma certa velocidade, quando você vai fazer um cruzamento estando devagar com o carro, ele consegue frear automaticamente também. E aqui embaixo a sensibilidade desse alerta de colisão, então você pode deixar baixo, ou seja, ele vai demorar mais para alertar, o normal, que seria o convencional, e a sensibilidade mais alta, que ele vai te alertar com mais antecedência. Vou deixar alto aqui para a gente mostrar em funcionamento depois. E essa função Smart Cornering é relativa ao piloto automático adaptativo. Ele detecta as curvas e ele abaixa a velocidade do carro automaticamente para você fazer uma curva mais suave enquanto você está utilizando o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Assistência lateral, a gente consegue desligar ou ligar o monitoramento de ponto cego. Alerta de porta aberta seria quando você vai abrir a porta, se ele detectar um carro vindo no ponto cego, ele avisa para você não abrir a porta e o carro levar a sua porta embora, né? Alerta de colisão traseira, alerta de tráfego traseiro cruzado, a gente vai falar melhor desses sistemas depois detalhadamente, e também a frenagem automática no tráfego cruzado traseiro. Assistente de faixa, você pode deixar ele ligado ou desligado, e você seleciona também o tipo de assistência, então você pode deixar para ele realmente corrigir no volante ou para ele somente alertar quando você está saindo da faixa. Assistente de emergência a gente vai falar melhor também depois para vocês, assim como assistente de desvio inteligente. E o tipo de alerta você ainda consegue deixar somente vibração, somente o som ou ambos. E o ajuste do nível de alerta também, baixo, normal ou alto. E por último você tem os sinais de trânsito, que seria o reconhecimento de placas de trânsito, né? Você pode deixar ativado ou desativado e ainda colocar um alerta quando você exceder essa velocidade. E ainda tem mais, você consegue definir a intensidade desse alerta. Então, se ele passar 2 km por hora, ele começa a avisar, ou quando passar 6 km por hora e assim por diante. Você consegue deixar ele avisando até antes de chegar na velocidade que ele reconheceu da placa de trânsito. Agora vamos lá para a estrada para a gente então entender como esses sistemas funcionam na prática. Bom pessoal, finalmente aqui pegando estrada, vamos testar então sistemas de condução. Nesse carro a gente pode até chamar de semi-autônoma porque eles são bem avançados, digamos assim. Vamos começar pelo sistema de permanência em faixa. Ele funciona entre 60 e 150 km por hora, o que é uma faixa de velocidade boa. E se você preferir desativar ele, você só consegue fazer isso pela central multimídia. Eu acho que faltou um botão de atalho aqui no painel, como a maioria dos carros tem, né? E toda vez que você liga o carro, ele liga novamente sozinho. Então vamos lá. Como que funciona esse sistema? Quando a gente está saindo da faixa, ele vai corrigir o volante. Então, como vocês podem ver, ele acabou de mexer aqui sozinho. Vamos jogar aqui para o lado esquerdo. Ó, corrigiu novamente sozinho, bem de leve. Mas ele não centraliza, tá, pessoal? Ó, corrigiu novamente, mas ele fica nessa espécie de ping-pong. O legal é que ele vai mostrando ali o desenho de um Haval H6 no painel.
mostrando as faixas e também os carros que ele detecta, né? Ele mostra até se é um carro, se é um caminhão, isso é bem interessante. E ele tem um sistema de emergência também, que como que funciona? Se ele detectar que o carro está saindo da faixa e que está correndo um grande risco de colisão, ele atua um pouco mais forte no volante para afastar o carro dessa possível colisão. Então é um sistema que funciona somente em situações de emergência, mas que é muito legal a gente ter também. E uma outra função que ele tem é que ele se afasta automaticamente de veículos grandes, então caminhões, ônibus, carretas e tudo mais, em velocidades entre 60 e 140 km por hora. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele acabou de fazer isso. Para não deixar ficar muito perto do caminhão, ele jogou um pouquinho mais para a esquerda, então ele fica mais próximo da faixa da esquerda, para afastar esse perigo, digamos assim, né? Porque veículos grandes oferecem um certo risco quando você anda muito próximo deles. Agora, tem um detalhe: para você ativar a centralização, só funciona com o piloto automático adaptativo ligado. E vamos falar dele exatamente agora. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma haste aqui abaixo da haste de seta, que puxando uma vez para trás, a gente aciona o piloto automático, o adaptativo, que é o ACC, e ele está aqui programado a 80. Vou jogar aqui a alavanca para cima, vou programar a 115 km por hora. Então nesse momento ele está acelerando sozinho. Vocês viram que o sistema de permanência em faixa continua, mas somente com a correção. Inclusive ele apitou ali e avisou no painel que o veículo estava saindo da faixa e pediu para eu assumir a direção, né? Ele me alerta nesse sentido. E também por essa haste a gente ajusta a distância do carro da frente. Então, ó, eu coloquei aqui na distância mais próxima, ele ainda fica com uma margem de segurança, obviamente. Então tá programado em 115, ele tá aqui a 85 km por hora mais ou menos, porque tem um carro na frente. Se não tivesse, ele aceleraria até a velocidade que eu tinha programado. Aqui, ó, ele tá começando a frear sozinho, porque o carro da frente começou a frear também. Então ele vai se adaptando, como o próprio nome diz. Ó, o sistema de faixa continua corrigindo, mas tem uma questão interessante. Se eu puxar duas vezes aqui para trás, ele ativa o que eles chamam de cruzeiro inteligente. Como que funciona essa questão? Agora ele está também centralizando o carro aqui na faixa, não somente corrigindo quando ele sai da faixa de rodagem. Então reparem que ele consegue fazer atuações bem mais suaves no volante para realmente manter ele centralizado. O porém é que eu acho que ele avisa muito rápido para você colocar as mãos no volante. Então vou mostrar isso em funcionamento para vocês. Vou soltar a mão aqui. O piloto automático continua ativado. Ele está se projetando conforme o carro da frente. E ó, ele já está pedindo para eu segurar o volante. Ó. Ele avisa inclusive ele no head-up display. Ó, tá apitando, apitando, apitando. Ele ligou o pisca-alerta, o que eu não acho muito legal. E aí quando eu coloco as mãos no volante, ele desliga o pisca-alerta. Isso eu não achei muito interessante, porque você tá ali andando em alta velocidade e não tem sentido nenhum ele ligar o pisca-alerta para alertar outros motoristas, sendo que você tá aqui no controle, né? E aí ele já pediu a mão no volante de novo aqui, então eu achei que ele avisa um pouco rápido. Ele funciona muito bem, ele consegue centralizar bem. Eu vou mostrar depois para vocês esse sistema funcionando em curvas um pouco mais acentuadas. Mas tem esse porém de que ele não fica autônomo por muito tempo. Acho que poderia ficar, dado a inteligência desse sistema, digamos assim. E o legal dessa centralização de faixa é que ela funciona inclusive em baixas velocidades. Enquanto a correção, quando você está saindo, ela funciona a partir dos 60 até os 150, essa aqui não, ela funciona praticamente em qualquer velocidade. Então você está andando a 50 km por hora, por exemplo, a 40 km por hora, e ele centraliza na faixa da mesma forma. Então ele é bem inteligente, ele é bem preciso esse sistema, isso eu acho muito legal. E tem também mais algumas funções. Ele é adaptativo e ele tem também a função Stop and Go. Então ele consegue parar 100% o veículo quando o carro da frente para também. E isso eu vou mostrar para vocês em funcionamento ali na Avenida dos Bandeirantes. Mas uma outra função legal que esse carro tem, ó, aqui ele tá freando sozinho, tá, pessoal? Ele detectou o carro, ó. Continua programado em 70 km por hora, mas ele fez a frenagem automaticamente para manter aquela distância segura que eu programei. Uma outra função relativa ao ACC é que esse carro tem a configuração Smart Cornering.
que funciona da seguinte forma: quando tem uma curva um pouco mais acentuada, o piloto automático consegue detectar e ele abaixa um pouco a velocidade do carro para você fazer uma curva um pouco mais suave. Isso é muito interessante também, né? Você consegue desativar ou ativar essa função no central multimídia, então se você não quiser, é só deixar desativado. E vale ressaltar que o ACC, que seria o controle de cruzeiro adaptativo, mais conhecido como piloto automático, ele funciona até no máximo 150 km por hora. Eu achei uma velocidade um pouquinho baixa, acho que poderia funcionar até em velocidades mais altas. Mas se a gente lembrar, esse carro tem uma velocidade máxima definida em 175 km por hora. O que também acho baixa, mas então 150 ele não fica tão distante da velocidade máxima do carro em si. Vamos ligar aqui o piloto automático adaptativo de novo, inclusive a permanência em faixa, e vamos programar aqui em 50 km por hora. E olha aqui que interessante, ó. Ele está mantendo centralizado na faixa automaticamente. Ó, aqui ele começou a frear sozinho. Eu até pisei no freio porque eu achei que eu ia precisar, mas ele fez a frenagem automática quando ele detectou esse Onix entrando na faixa. Lembrando que ele tem um funcionamento melhor na estrada, tá? Por conta da função Stop and Go, você consegue usar na cidade também, mas não é exatamente o ideal. Vamos ver se ele funciona bem ou não. Tá aqui programado no 50. Tô com o pé próximo do pedal aqui somente se precisar, mas ó, ele tá mantendo aqui centralizado na faixa, tá abaixo dos 50 porque a Toro tá mais devagar ali na frente. Mas reparem que esse sistema funciona bem. Eu não tomei nenhum susto com ele até esse momento. Com alguns modelos da Stellantis, por exemplo, a Rampage ou Compass também, a gente percebeu que o ACC, como Stop and Go, ele demora às vezes para detectar o carro na frente. Comigo, nesse modelo aqui, não aconteceu nenhuma vez. Ele sempre detecta com uma certa antecedência. Pode ser que quando ele demora um pouquinho mais, ele faça uma frenagem um pouquinho mais brusca, mas ainda assim é suave, muito mais suave do que a gente viu nos carros da Stellantis. Então, na minha opinião, tá de parabéns esse sistema de piloto automático adaptativo da GWM. Ó, vamos ver se ele vai fazer essa curva, pessoal. 50 km por hora, sozinho, tá? Ó, olha que interessante. Não estou com a mão no volante. Ele mantendo certinho dentro da faixa. E ele começou a apitar para eu segurar no volante. Como eu falei, ele pede as mãos muito rápido no volante, o que me incomodou um pouco. Mas o funcionamento em si é muito bom. Vamos ver de novo, ó, que é a faixa mais larga, então tudo bem, ele comeu um pouquinho para a esquerda. E ó, vamos ver a função adaptativa, ele tem que frear sozinho. Ó, freando sozinho, tá, pessoal? Não encostei no pedal do freio até agora. E agora a gente provavelmente vai conseguir testar a função Stop and Go. Vamos ver se ele vai parar totalmente o veículo. Ó, freando sozinho até o momento, tá? E algo que a gente precisa mencionar para vocês também é que esses sistemas não substituem a ação do motorista. Ó, freando sozinho, tá, pessoal? Parou o carro completamente sozinho. Então o carro parou, saiu dentro de 3 segundos, ele vai retomar a velocidade sozinho. Se não sair dentro de 3 segundos, basta você dar um toquinho no acelerador ou até mesmo na haste do piloto automático aqui para ele retomar a velocidade que você programou, continuando com a função adaptativa. Ó, até o momento acelerando e freando completamente sozinho. Isso é muito interessante quando você está um pouco mais cansado, em viagens com muito trânsito, quando você pega um trânsito intenso. Vamos aproveitar para falar do reconhecimento de placas de trânsito também. Esse carro tem, então, ali abaixo da velocidade em digital, ele também está mostrando no head-up display. Eu acredito que vocês não consigam ver de onde vocês estão posicionados, mas eu regulei ele aqui para minha altura. Ele mostra ali a velocidade da via, então ele reconhece a placa, nesse caso aqui de 50 km por hora, e ele me mostra ali no painel qual que é a velocidade máxima dessa via que a gente está trafegando. Só que ele não é perfeito, tá, pessoal? Algumas vezes ele não detecta a placa se ela estiver muito baixa, muito alta, muito inclinada. Nenhum sistema de condução autônoma é perfeito. Mesmo os carros que dirigem sozinhos estão suscetíveis a problemas, né? Algumas leituras erradas e tudo mais. Mas aparentemente ele funciona bem. Ó, dá um toquinho no acelerador. Ele inclusive avisa ali, ó, o veículo da frente já arrancou, para alertar que o trânsito voltou a andar, né? Outro recurso interessante é o alerta de fadiga do motorista. Como que ele funciona? Ele consegue detectar que o motorista está dirigindo de uma forma mais cansada e ele faz um alerta para você pedindo uma pausa.
Só que tem uma questão, ele só faz esse alerta em velocidades acima de 65 km por hora. E além de quando ele detecta esse cansaço do motorista, se você dirigir continuamente por 4 horas, ele também vai fazer esse alerta, mesmo que você não demonstre sinais de cansaço. Mais uma função interessante que esse carro tem é um alerta de colisão traseira. Como que funciona esse sistema? Ele detecta quando tá... Ó, ele acabou de fazer isso, inclusive, tá, pessoal? A gente conseguiu mostrar em tempo real. Não sei se vocês separaram ali no painel, mas quando um veículo está vindo muito rápido na direção traseira desse carro, ele pisca o alerta sozinho para mostrar para esse motorista de trás que tem um obstáculo ali à frente. Ele acaba me alertando também, ele põe um alerta ali no painel falando que o veículo de trás está numa velocidade muito alta. Na prática, você usa por muito tempo, faz muita diferença? Não, mas é um recurso legal também, mais uma tecnologia que o Haval H6 tem, mesmo nessa versão que digamos que é de entrada, né? É a mais barata da gama, híbrida convencional. Pessoal, vamos lá então, quero mostrar mais alguns sistemas para vocês. Vamos testar a frenagem automática de emergência, então vou acelerar de forma mais agressiva atrás do caminhão e ele tem que alertar aqui no painel pra gente. Lembrando que ele não vai de fato frear necessariamente, porque ele faz isso somente em uma situação de emergência, mas pelo menos o alerta a gente consegue mostrar. Vamos lá. Ó, por favor, freie. Ele já apareceu ali no painel, ali no head-up display inclusive, e já deu esse alerta sonoro para nós. Então vocês podem ver que funciona. E aqui ele apareceu agora ali no head-up display, favor manter distância segura, porque ele identifica que eu estou muito próximo do caminhão. O que vocês viram piscando aqui agora e fazendo um barulho também é o sensor de ponto cego. Ele acende uma luz laranja quando tem um carro no seu ponto cego, o que ajuda bastante, mas sinceramente eu achei que ele avisa com o carro longe demais. Então eu ainda estou enxergando o carro nitidamente e ele está apitando porque eu dei seta e estou entrando ali na outra faixa. Então acho que ele poderia ser um pouquinho mais preciso. E pessoal, quero mostrar um pouquinho mais para vocês desse sistema de centralização de faixa, porque é sensacional. Ele faz curvas até mais acentuadas e isso é muito interessante, porque a maioria dos carros, quando tem uma curva um pouco mais fechada, digamos assim, ele simplesmente não funciona, ele vai comer faixa ou ele vai desligar o sistema. Aqui não. Claro, se for uma curva extremamente acentuada, ele não vai fazer. Esse é o papel do motorista. Mas, mesmo em curvas que eu pensava que ele não faria, ele faz muito bem. Vamos falar um pouquinho agora do reconhecimento de placas de trânsito. Ele está ali me informando no painel e também no head-up display. Aliás, ele acabou de tirar a informação porque ele não detectou nenhuma placa, mas antes ele estava nos 60 km por hora. Vamos esperar aparecer uma placa de velocidade aqui e vamos ver se ele vai reconhecer e mostrar pra gente. Ali, por exemplo, tem uma, ó, vou até tentar passar esse caminhão para ele ler, mas provavelmente ele não vai ler porque ficou muito em cima, vamos ver. Realmente ele não conseguiu identificar porque o caminhão atrapalhou a visão e aí já estava muito em cima, né? A placa fica muito alta. Então, pessoal, não é um sistema perfeito, mas ele te auxilia em algumas vezes. A gente comentou isso também nos carros da Stellantis que tem esse sistema. Por exemplo, o Jeep Renegade, o Jeep Compass, o Peugeot 208. Hoje é um pouco mais comum esse item, né? Que é um item muito legal, na minha opinião. Em alguns momentos ele te ajuda bastante. Nos carros da Stellantis, a gente notou que quando tem aquela placa de duas velocidades juntas, uma para veículos leves e outra para veículos pesados, ele às vezes acabava identificando a de veículos pesados, então ele mostrava erroneamente no painel. Com o Haval H6, vamos tentar pegar uma placa nesse sentido para a gente ver se ele vai ler corretamente ou não. Ó, pessoal, uma placa aqui de 100 e de 80, vamos ver se ele vai detectar. Detectou a de 100. Então a gente viu que pelo menos nesse caso aqui ele funcionou bem. Tinha 80 para veículos pesados, 100 para veículos leves. Tinha o caminhão atrapalhando um pouquinho a visão da câmera, mas mesmo assim ele reconheceu 100 km por hora. Lembrando que eu deixei o aviso quando você excede a velocidade desligado, mas você pode ativar se você preferir também. E pessoal, quero mostrar para vocês o estacionamento automático do Haval H6. Certamente com essas câmeras 360 a gente conseguiria estacionar tranquilamente, mas quero mostrar ele fazendo sozinho para vocês. Então ativei a função aqui, ó, dirija para procurar vagas de estacionamento. Vamos ver se ele identifica essa da direita.
Eu dei a seta aqui para ver se ele identifica com mais facilidade. Vamos andando aqui devagar. Vamos lá, ó, já detectou a vaga. Vou selecionar ela aqui. Ó, iniciar estacionamento. E agora eu solto o pé do freio e o volante também. Eu só estou atento aqui porque se precisar a gente precisa fazer a frenagem, tá, pessoal? Mas ele faz tudo automaticamente. Ele acelera e freia sozinho e mexe também o volante sozinho, como vocês estão vendo aqui. E claro que depois que a gente terminar a assistência aqui na vaga, eu vou sair do carro para mostrar para vocês como que ficou o resultado dessa baliza. Ó, completamente sozinho, tá? Não tô freando, não tô mexendo no volante, não tô acelerando, não tô fazendo nada. Vamos ver se ele já vai... Ó, ele já falou que o estacionamento automático foi concluído. E antes de mostrar lá por fora, a gente pode conferir até mesmo pela câmera 360 graus. Então vamos selecionar aqui da direita. A gente percebe que pelo menos a roda dianteira está bem próxima da guia, parou muito bem. Vamos conferir a traseira, ó, vista auxiliar. A gente pega aqui as rodas de trás. Também parou bem pertinho da guia. Agora eu quero mostrar para vocês lá fora como que ficou esse resultado. E esse aqui foi o resultado do estacionamento automático do Haval H6 híbrido convencional. Reparem que aqui a gente tem uma vaga com uma boa distância, tanto do carro de trás quanto do carro da frente, mas a gente vê que ele estacionou muito bem. Ele parou aqui perto da guia, embora eu teria deixado essa roda dianteira um pouquinho mais próxima, já que ele é largo, né? Então para livrar um pouco mais a rua. Mas ele parou com bastante tranquilidade. Ele tem uma precisão muito interessante nesse sistema automático. E a gente vai testar também num tipo de vaga diferente para mostrar para vocês se ele se sai bem ou não. Bom, vocês viram que ele estacionou bem, apesar da vaga com bastante distância, como eu falei para vocês, tá? Até porque esse carro é bem grande, viu, pessoal? Mas digamos que eu esteja com dificuldade de sair da vaga, como que eu faço? Eu tenho que me virar? Não. A gente vem aqui, estacionamento automático, ó, sair da vaga. Você seleciona para onde você quer sair. Eu quero sair aqui, eu tenho que pisar no freio, tá? Seleciono aqui para esquerda, coloco aqui iniciar estacionamento, ele liga o alerta e ó, ele pede para eu soltar o pedal do freio. Vamos ver, ó, ele freio automático, tá, pessoal? Eu coloquei o pé próximo aqui, mas não pressionei o pedal. Vamos ver se ele vai sair da vaga também tão bem quanto ele entrou. Olha, ele vai dar mais uma resinha, já dava até para ter saído, tá? Mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ó, freou tudo sozinho, tá, pessoal? E finalizou. Ele deixou aqui pronto para eu sair com o carro já. Então eu não precisei fazer a manobra, né? Ele já me entregou o carro fora da vaga. Muito legal essa assistência que ele tem, né? Agora eu quero testar para vocês um outro tipo de vaga. Vocês podem ver que ali entre o T-Cross e o Cobalt, ambos azuis inclusive, tem uma vaga ali. Vamos ver se ele vai identificar e se ele vai estacionar. Selecionando aqui estacionamento automático, lá, dirija para procurar por vagas. Vamos lá então, dando seta para a direita, só para ele identificar. E vamos andar aqui olhando pela câmera para ver quando que ele vai achar essa vaga. Ó, já encontrou a vaga, então vou selecioná-la aqui. Ó, solte o volante e selecione o modo de estacionamento com um toque. Então, agora é só soltar o pé do freio. Vamos ver, ele vai um pouquinho para frente. Ó, ele freou por conta do pedestre ali também. E ó, tudo sozinho, pessoal. Aqui tem um desnível ali na rua, vamos ver se ele vai conseguir fazer a manobra mesmo assim. Ó, freio automaticamente, eu tô com o pé próximo só se eu precisar intervir no sistema. Ó, aqui tem um desnível, vamos ver se ele vai conseguir sair dele depois, ó. Ó, percebam que o carro desceu um pouco praticamente uma valeta, né? Desceu a guia baixa aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, até agora conseguindo tranquilamente. Tudo automaticamente. Ó, ele ainda vai um pouco mais pra frente. Ó, parou sozinho. Vocês podem ver que o sistema demora um pouquinho, tá, pessoal? A gente estacionando, logicamente, é mais rápido. Mas é normal porque ele tem que calcular, né? De acordo com todos os sensores e tudo mais.
ele calcula quanto ele precisa fazer de manobra e tudo mais. Estacionamento finalizado e novamente mostrando para vocês, vamos conferir primeiro aqui dentro. Ó, ele parou aparentemente próximo, ele mostra até mesmo a distância da parede ali, 41 centímetros. Ó, vaga na direita, parece que parou tudo certinho. Na esquerda também, aparentemente ele ficou bem centralizado. E a gente tem também a projeção 3D, se a gente preferir. Então vamos colocar isso aqui, por exemplo, ó. A gente vê mais ou menos que ele ficou centralizado. Vamos conferir lá fora se ele realmente estacionou bem. E mostrando aqui por fora, esse que foi o resultado do estacionamento automático nesse tipo de vaga um pouco diferente. E a gente repara que ele estacionou super bem. Mais uma vez eu vou ressaltar para vocês que a vaga é bem larga. Os carros aqui não pararam muito rente também à faixa, o que deixa mais espaço para a gente parar aqui com o Ravo, ou melhor, ele parar sozinho, né? Mas ainda assim a gente vê que ele ficou muito bem centralizado na faixa, mesmo sendo um carro grande. E vamos conferir o espaço que ficou lá atrás. Lembrando que ele fez tudo de forma automática. E aqui ainda passa uma pessoa tranquilamente aqui atrás, né? Dá até para você abrir a tampa do porta-malas se necessário. Então a gente vê que funciona muito bem esses dois sistemas de estacionamento automático do GWM Raval H6 híbrido convencional. E calma que não para por aí, porque a gente vai mostrar o auto reverse, que é uma função muito interessante também automática desse modelo. Já mostrei para vocês o estacionamento automático do Raval H6, mas vamos testar agora o auto reverse, que é aquele sistema que ele vai em marcha ré sozinho nos últimos 50 metros. Vamos conferir se funciona? Bom, vamos lá. Vou andar um pouquinho aqui para frente. Não vou fazer manobras muito extensas, porque aí pode ser que ele não reconheça. Bom, acho que aqui tá ótimo. Vamos clicar aqui Auto Reverse, selecione a marcha ré, continue pisando no freio. Ele já liga o alerta sozinho e ele mandou soltar o pé do freio. Vamos ficar aqui atento e vamos ver o que ele vai fazer. Tá fazendo tudo sozinho até o momento, viu, pessoal? A gente consegue monitorar tudo ali pelas câmeras e ele mostra ali quantos metros faltam para concluir esse trajeto que a gente fez, né? Ó, tudo sozinho, tá? Tá acelerando e freando sozinho. Ele liga o alerta somente para avisar o pessoal de fora, né? Ó, os movimentos que eu fiz, ele fala: você está prestes a chegar ao destino. E parou, já acionou o parking. Ó, ele fala para assumir o controle. Já acionou o parking, também o freio de estacionamento eletrônico e parou exatamente onde eu estava. Muito interessante essa função, bem legal mesmo. E o detalhe é que ele funciona em velocidades até 30 km por hora, então se você tiver passado disso ele não vai funcionar. E ele detecta novos obstáculos, então se aparecer um carro atrás, alguma coisa assim, ele vai frear automaticamente, tá? Ele não ignora. Bom, pessoal, vamos testar o assistente de descida. Será que realmente funciona? A que velocidade que ele segura o carro? Vamos descobrir isso agora. A gente tem uma descida bem íngreme aqui de terra, como vocês podem ver. Então é um bom momento para a gente testar esse recurso. Você aciona ele clicando aqui no botão esquerdo, já apareceu ali no painel. Vamos ver então se ele vai funcionar bem ou não. Ó, vamos ver se ele detecta aqui a descida. Vamos soltar para ver. Ó, freando sozinho, pessoal. E legal que pelo acelerador e pelo freio você consegue controlar um pouquinho a velocidade. Então, ó, acelerei até os 12, 13 e agora ele mantém nessa velocidade. Quero que ele vá um pouquinho mais devagar. Ó, voltou para 10 e ele tá freando sozinho, tá, pessoal? A estrada aqui tá bem defeituosa, como vocês podem ver, mas ele tá mantendo os 10 km por hora que eu, digamos que programei. E ele tá ali piscando no painel o Hill Descent Control, que é o HDC, né, assistente de descida, para indicar para mim que ele está em funcionamento. Ó, tá freando o carro sozinho. A gente consegue acelerar um pouquinho e aí ele ganha um pouco mais de velocidade. Mas o interessante é que essa função ela tá disponível até 60 ou 65 km por hora, se não me falha a memória. Passando disso, ele vai desativar automaticamente.
Mas é legal porque em algumas descidas o carro consegue uma frenagem mais eficiente do que a do motorista, né? Então você consegue usar esse auxílio para algumas condições, por exemplo, aquela ali que eu acabei de mostrar para vocês numa descida de terra bem íngreme. Outro item de tecnologia e segurança desse carro é o sensor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro. Então a gente vai sair de ré aqui numa vaga e assim que passar um carro de forma cruzada ali atrás, ele vai alertar pra gente que tá passando um carro. Vou mostrar isso em funcionamento para vocês. Vai passar um carro aqui atrás, vamos ver se ele vai detectar. Vai passar ali do lado direito. Ó, perceberam que ele já apitou ali? Vocês não conseguem ver desse lado, mas ele piscou a luz em laranja que tem ali no retrovisor e ele deu esse alerta sonoro do lado direito porque estava vindo um carro do lado direito dessa posição que a gente está aqui. E se necessário, ele faz uma frenagem automática. Então, se ele detectar que vai ter uma possível colisão, ele vai frear automaticamente o carro para evitar o acidente. Mais uma vez, passando a moto ali, ele reconhece muito bem, no tempo certo, inclusive. Vamos para mais uma função. Bom, seguinte, pessoal, estamos aqui parados. E o que eu vou fazer para vocês? Mostrar em funcionamento o alerta de abertura de porta. Então vai passar um carro ali atrás. Escutaram? Eu tava abrindo a porta e ele apitou ali, alertando, piscando inclusive o sensor de ponto cego ali, para alertar que estava vindo um carro atrás. Vou fazer a mesma coisa de novo, ó. E detalhe, eu estou aqui com o carro desligado, então o que é interessante? Ele funciona mesmo com o motor desligado em até 3 minutos depois que você desligou a ignição. Passou de 3 minutos, ele não vai funcionar, normal, né, pessoal? Te dá um bom tempo aí para você sair do carro e tudo mais. Muito interessante também essa função, que evita de você perder a sua porta, né?